Uma das funções mais úteis do JavaScript. Eu estou falando da função reduce. Você que é programador e está estudando JavaScript, já conhece a função reduce? Sabe para que ela serve? Se você ainda não sabe como ela funciona, você tem dúvidas de como ela funciona, fica até o final do vídeo que eu vou trazer para vocês hoje uma super dica de como você pode utilizar a função reduce para reduzir arrays, para reduzir objetos e até mesmo fazer soma aí de valores dentro do JavaScript. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final. Meu nome é Gleison e hoje eu estou trazendo para vocês uma super dica aí de JavaScript. Para você que está estudando aí JavaScript e ainda tem dúvidas ou ainda nem conhece a função reduce, hoje eu vou mostrar para vocês como você pode utilizar a função reduce, quais parâmetros ela utiliza, como você pode aplicá-la no seu código para reduzir arrays, para reduzir objetos e até mesmo fazer a soma aí de arrays ou de objetos aí no JavaScript. Então, fica comigo até o final do vídeo. Se gostar, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum próximo vídeo e vamos lá para o código para você conhecer aí a função reduce. Então vamos lá, eu estou aqui com o meu VS Code aberto, eu tenho aqui um array de usuários simples, cada usuário tem aqui um ID, tem um nome, tem a quantidade de filhos e tem aqui um endereço. E hoje a gente vai ver aí a função reduce. Muita gente tem dúvida no que a função reduce faz, no como ela funciona, quais parâmetros ela recebe e acaba se confundindo. Mas a função reduce ela é bem tranquila. Basicamente, o que a função reduce faz é, ela pega um array aí de qualquer tipo, né, e ela permite que você reduza esse array aí a um valor menor. Quando eu digo reduzir a um valor menor, não significa necessariamente que o resultado final vai ser um número, por exemplo, ou uma string. Embora seja possível, não necessariamente significa que vai ser um número ou que vai ser uma string. Mas é possível que você reduza um array para um array menor, ou um array para um objeto, ou, enfim, você faça combinações diferentes. Tá? Então, a gente vai começar aqui, né, pelo básico aqui da função. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer esse nosso array e vamos ver aqui quantas crianças temos aqui dentro desse array. Então, eu vou fazer aqui, vou criar aqui uma constante para receber esse valor. Vou chamá-la de children. E aí a gente vai colocar aqui, ó, users.reduce. Tá? A função reduce, ela tem dois parâmetros. Ela tem um callback, que é o que de fato vai reduzir, né, a função que vai reduzir os dados, e ela pode receber aí um valor inicial, né, aí como parâmetro, tá? Então a gente vai entender o que é o valor inicial e o que é esse callback. Então vamos começar aqui pelo nosso callback. Então como que é a declaração do callback aí do reduce? Então você vai criar aqui uma função anônima. Essa função anônima, ela vai receber aqui dois parâmetros. Então ela vai receber aqui, eu vou colocar o nome de ACC, acumulador. O nome que você vai colocar aqui não importa. Em geral, a gente coloca ACC, né, de accumulator, ou em alguns lugares você também pode ver isso como carry, né, que é o que carrega. Mas eu vou colocar aqui como ACC por preferência. E aqui eu vou colocar o nome do meu objeto. Então, como aqui são usuários, então eu vou colocar aqui que é um user. Ou seja, ela vai fazer aqui, né, uma iteração, então ela vai passar por cada um deles. Então, quando eu receber o primeiro item, ele é um usuário, né? Então, eu tenho uma lista, ele vai percorrer uma lista de usuários. Então, obviamente, cada item é um usuário. Então, por isso que eu coloquei esse nome. Pode ser o nome que você quiser aqui também. Então, vou colocar aqui o abre e fecha chaves. Então, maravilha. Então, vou aqui embaixo, vou dar um console log e vou colocar o meu children aqui. Então, maravilha. Tem aqui basicamente uma função. Opa, faltou a setinha aqui, né? Então, nossa função anônima. Então, beleza. Vamos entender, primeiramente, o que é o valor inicial, que é esse parâmetro que eu posso passar aqui. Então, eu vou colocar aqui dentro um console log acc para vocês poderem ver aí o resultado, né, do que está vindo aqui no meu acc. Então, eu vou rodar aqui com o meu Node. Então, maravilha. O que veio no acc? Na primeira iteração, né, que ele rodou, então ele pegou
ele veio aqui no primeiro usuário. O que que é o ACC? O ACC é o próprio usuário. Por que que os outros dois ficaram indefinidos? Porque a função reduce, né, ela precisa que eu retorne alguma coisa. Ou seja, o que que eu quero de resultado final? Beleza, eu peguei esse usuário. O que que eu quero devolver desse usuário? Né? Então, eu posso colocar aqui só o return ACC por enquanto, para a gente poder ver. Então, eu vou rodar aqui de novo. Então, o que que acontece? Quando eu retorno o ACC, reparem que ficou igual todo mundo. Então, tá, mas o que que isso tem a ver? Então, como funciona? Na primeira vez que ele roda, ele pega o primeiro usuário. E aí ele pega o primeiro usuário e joga dentro desse ACC. Você faz o que tem que fazer e aí ele retorna. Ou seja, desse usuário que ele pegou, o que que você quer que ele faça? No meu caso, eu não escolhi nada, ele não está fazendo nada. Ele simplesmente está pegando o objeto inteiro, que está aqui no meu ACC, e está jogando ele aqui. Certo? Beleza. Aí ele vai para a segunda iteração. Então, esse aqui é um loop. Então, ele vai para a segunda iteração. Na segunda iteração, ele recebe o ACC. De novo, qual era o ACC anterior? O ACC anterior era esse usuário. Ele não está fazendo nada, então ele só está passando o mesmo usuário para frente. Beleza. Ele vai para a próxima iteração. Na próxima iteração, o que que ele recebe? O ACC anterior. Quem era o anterior? Era esse usuário aqui. O que que eu estou fazendo? Estou passando ele para frente, certo? Por esse motivo, que aqui ele está simplesmente uma única pessoa. Então, o primeiro cara que ele recebeu, ele está simplesmente passando para frente, porque eu não estou modificando nada. Então, a função aqui do reduce, ela é o quê? Você faz alguma coisa aqui dentro. Então, qualquer coisa que você fizer aqui dentro e você jogar aqui como retorno, a próxima iteração ela vai receber esse valor. Então, um valor vai passando para o outro. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um número, o que que vai acontecer? Na primeira iteração, ele recebeu o nome, o usuário, na verdade, né? Aí eu falei assim, olha, retorna o zero para o próximo. Para a próxima iteração, retorna zero. Na próxima iteração, ele recebeu o que no ACC? Zero. Não fiz nada com esse zero. Falei, olha, passa para frente o zero. Na próxima iteração, ele recebe zero novamente. Então, até aqui, né, tranquilo. Agora, o que é o parâmetro inicial? Como eu não passei nada aqui no meu parâmetro inicial, o primeiro item da lista, né, o primeiro ACC que ele vai receber é o próprio objeto. Então, é esse carinha aqui que ele está recebendo. Mas no meu caso, eu quero saber quantas crianças tem. E criança é um número, não é um objeto. Então, no meu caso, o que seria o ideal aqui? O ideal seria que ele começasse com zero. Então, eu começo sem nenhuma criança, certo? E aí eu vou vendo quantas crianças tem, eu vou adicionando novas crianças. Por esse motivo, no meu valor inicial, eu vou colocar zero agora. Ou seja, eu não quero que o ACC já venha preenchido com o primeiro item. Eu quero que o ACC comece com o zero. Então, eu vou rodar aqui. Então, ó, agora eu tenho o primeiro valor, ele começou como zero, certo? Ele só retornou zero. Próximo valor, zero, retornou zero. Próximo valor, zero, retornou zero. Então, beleza. Isso aqui você já deu para entender que ele está, ou seja, o valor que ele retorna é o próximo né? O próximo da lista vai receber esse valor. Então, beleza. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou somar as crianças. Então, eu vou dizer assim que o meu ACC vai ser o quê? Ele mesmo mais quem? User.children. Ou seja, ele começa com 0, certo? Aí ele vai chegar aqui e vai falar o quê? Beleza, 0 mais 2, quanto que é? Aí ele vai retornar aqui o ACC. Aí o próximo item, né? Próxima iteração, ela vai receber esse valor, que vai ser de 2 crianças. Aí ele vai falar assim, beleza, 2 crianças mais quantas crianças? Esse cara aqui tem mais uma. E aí ele vai somar mais uma e vai retornar 3 crianças.
Na próxima iteração, aqui vai vir como 3. Ele vai falar, beleza, 3 crianças mais quantas crianças? Mais 2 crianças é igual a 5. Então, no total aqui embaixo, no meu children, eu tenho que ter 5 como resultado final. Não salvei aqui o arquivo, né? Então, deixa eu salvar o arquivo. Agora sim. Então, vou rodar aqui. Opa, deixa eu limpar meu terminal. Então, agora sim eu tenho aqui 5 crianças. Então, o que ele fez aqui? Ele começou com 0, falou 0 mais... né? Quantas crianças tem no primeiro item? 2. Aí ele retorna esse valor, né? Então, 2 crianças, mais uma criança, mais 2 crianças. Total, 3 crianças. Lembrando que isso daqui, né? Isso aqui eu estou fazendo dessa forma, mas eu poderia ter feito assim também, né? ACC mais user children. É a mesma coisa. Então, isso daqui, né, significa que eu quero fazer o ACC, ou seja, o que tiver aqui, mais o valor que eu tenho aqui. Tá? Então, isso daqui é só uma simplificação aí do nosso código para ficar menor. Então, basicamente, a função reduce, ela faz isso. Então, eu faço o processamento, o que eu retorno aqui vai para a próxima iteração. E por que você usaria reduce ao invés do for, né? Isso aqui também daria para fazer com for. Isso daqui a gente fala que é uma forma de você fazer a programação declarativa. Tá? Então, por que geralmente a gente usa dessa forma ao invés de fazer um for ou um for each? Porque quando você usa um for, você é obrigado a dizer lá que você inicializa a variável, aí você coloca lá quantas vezes ela tem que ser, né, tem que repetir, aí você coloca lá o incremento, ou se você vai fazer um for each, né, você precisa dizer lá que você quer para cada item, você precisa dar o nome de uma variável e tudo mais. E por que a gente não faz isso geralmente? Porque dessa forma aqui é declarativo. Eu simplesmente digo para o JavaScript, seguinte, eu quero fazer isso daqui com cada um. Porque se você for parar para pensar, se eu vou fazer um for que passa por todos os itens, é a mesma coisa que eu fazer um reduce. Porque aí o JavaScript ele vai cuidar para a gente de passar de cada item para cada item. Você só faz sentido você usar o for ou for each se você precisar fazer alguma coisa a mais. Então, por exemplo, eu quero fazer um for, mas eu quero que, por exemplo, no meio do caminho ele pare. Que ele não vá até o último item. Eu quero criar alguma condição no meio do caminho que ele pare. Coisa que não dá para fazer com Reduce. No Reduce eu não posso falar assim, olha, para, sei lá, ele tem 1000 registros. Eu não posso falar para ele, para no registro 100, por exemplo. Isso só dá para fazer com o for ou com for each. Aqui eu não consigo fazer. Né? Ele não tem de forma nativa aqui, né? No Reduce, ele não tem uma forma de você fazer, de você dar um break, né? No loop dentro do for each, de um Reduce e tudo mais. Então, basicamente, a gente usa dessa forma quando você quer passar por todos os itens. Então, ao invés de você mesmo ter que declarar as variáveis e ficar cuidando, você já fala para o JavaScript dessa forma, olha, faz para mim, tá? Então, beleza. Isso daqui, né? A gente passou aqui uma função anônima. Poderia ser também, ao invés de você passar essa função aqui, você poderia ter feito assim. Então, const, sei lá, user children e pegar essa função que está aqui, jogar ela aqui e agora eu só passaria a função para cá. Isso daqui também é válido. Então, vou rodar aqui. Certo? É a mesma coisa. Então, basicamente é uma função. Essa função recebe 2 parâmetros, o ACC e o usuário. Ela faz aqui o que ela tem que fazer, certo? E aí eu passo simplesmente o nome dela para cá. Então, aqui eu criei uma função anônima que está em uma constante. Se você não é muito fã de funções anônimas, tudo bem, você poderia ter feito com uma function user children, certo? Então, isso daqui também é a mesma coisa. Então, você pode fazer dessa forma. O resultado é exatamente o mesmo. Então, o que importa é, para a função reduce, você tem que passar uma função e essa função vai receber 2 parâmetros e ela retorna o acumulador. É isso que tem que fazer. Não faz diferença alguma se a sua função é uma function, é uma arrow function, igual nós tínhamos feito aqui, é uma arrow function que está em uma variável, é indiferente. Tá? Inclusive, né, a gente poderia reduzir, né, a nossa função para isso daqui. Ó.
Como aqui eu só tenho uma linha, né? Basicamente eu só tenho isso daqui. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente simplificar aqui, ó, ao invés de eu colocar aqui o ACC e o return, né? Como é uma linha só de código, eu poderia ter simplesmente feito assim, ó. Vou pegar isso daqui, tira essa chave e jogo ele aqui, ó. Isso daqui é equivalente, certo? Então, é uma função anônima de uma única linha. Então, ela recebe o ACC user. O que ela retorna? O ACC mais a quantidade de crianças. Então, eu reduzi a minha função, né? Então, eu tornei ela uma função muito mais simplificada com uma arrow function. Então, fica aí do jeito, né, que você preferir. Então, você pode usar com function normal, você pode criar uma arrow function e atrelar ela a uma const, você pode usar aqui direto a arrow function aqui. Então, o que importa é, você tem que passar uma função e essa função tem que te retornar o ACC com o processamento que você precisar. Não faz diferença o tipo que você vai fazer. Então, esse daqui é um exemplo, é uma forma que a gente pode fazer. Vamos para outro exemplo aqui. Eu quero agora, desse meu array, eu quero pegar todos os nomes que tem aqui dentro. Então, eu vou criar aqui uma const, names. Então, vou fazer a mesma coisa. Users.reduce, certo? E aí eu vou passar aqui uma function que vai receber o ACC. Novamente, vou chamar de user, porque eu estou num array de user. Né? Então, vou colocar aqui a minha função anônima. E, no meu caso aqui, né? Então, se eu colocar aqui o console log no meu ACC, só retornar aqui o ACC, a gente já viu, né, que o que ele vai fazer é, ele vai para o ACC aqui já vai vir preenchido com o nome dessa pessoa, certo? Aí, o que eu quero fazer? Bom, eu quero transformar todos os nomes em um array. Então, ou seja, eu quero que ele passe por esse array de usuários e ele me retorne um novo array. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui no valor inicial, vou colocar um array vazio, certo? E aí, como que vai funcionar aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer assim, ó, o ACC, que é um array vazio, o que eu vou fazer nele? Eu quero dar um push, ou seja, adicionar um item. Que item que eu quero adicionar? Eu quero adicionar o user.name. E aí eu vou simplesmente retornar o ACC. Então, ele vai começar com um array vazio. Na primeira vez, o que ele vai fazer? Vai pegar esse array vazio, vai adicionar um novo item. Que novo item? O nome do usuário. E vai retornar o ACC. O próximo item vai receber esse mesmo array com um nome. O que ele vai fazer? Adicionar o quê? Um novo nome e assim por diante. Então, vou dar um console log aqui nos nomes. Vamos ver aqui o resultado final. Então, agora eu tenho aqui, ó, Maria, Pedro e o Caio. Ou seja, eu peguei todo mundo que estava aqui, passei por cada um deles, mas eu decidi que eu quero apenas, né, aí os nomes deles no array. Então, eu consegui tirar de tudo que tinha dentro e eu transformei eles simplesmente num array. Tá? Então, é uma forma de você usar. Então, aqui é a mesma coisa. Essa função, ela poderia... Então, vou copiar aqui. Ela poderia estar numa constante. Então, usernames, por exemplo. Então, ela poderia ser assim. E aí, eu só passo a função para cá. Certo? Então, vou rodar. Mesmo resultado. Ela poderia ser uma function. Certo? Então, ela poderia ser assim. Se você preferir. Então, o resultado é o mesmo, certo? Então, não faz diferença se você usa function, se você usa uma arrow function numa const, enfim. Para esse nosso caso aqui, não faz diferença. Existem algumas outras diferenças de você usar uma function, você usar uma arrow function em relação ao this, mas não é aqui. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui no nosso exemplo, tá? Então, vou voltar aqui. E aí você pode estar se perguntando, e aqui eu consigo fazer daquela forma mais abreviada, né? Como é uma linha só, vamos ver o que acontece? Então, se eu colocar aqui, ó, ela da forma mais abreviada, será que isso vai dar certo? Então, vamos rodar aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui, ó? Por que deu erro? Tá? Então, por que deu erro? Porque a gente tem que entender o seguinte. Quando você põe dessa forma, o que ele retornar aqui vai ser o ACC do próximo. Se a gente passar o mouse aqui em cima do push,
a gente vai ver que o push, ele não retorna o array, né? Ou seja, ele adiciona no array, mas ele não retorna. O que ele retorna? Um número. Então, o que aconteceu? Na primeira vez, ele começou com um array vazio, certo? Chegou aqui, ele pegou nesse array e adicionou o nome. Mas o que o push devolve? O push devolve a quantidade de itens que ele colocou, né? Então, ele falou assim, olha, eu adicionei um item, era um array vazio, agora tem um item, então ele retorna o número 1. Beleza. O meu próximo ACC recebe o que agora? Ao invés dele receber o array, ele recebe o 1. E aí, por esse motivo, 1 não tem um método push. Então, nesse nosso caso aqui, não dá para a gente fazer daquela forma, porque o array push, ele retorna aqui para a função, né, ele retorna o número. Se ele retornasse o próprio array, né, modificado, aí daria para fazer assim. Então, você tem que ficar de olho, quando você for tentar reduzir essas funções, ficar de olho no que elas estão retornando, tá? Então, no nosso caso, não daria para diminuir mais do que está aqui. Então, maravilha. E agora vamos para um outro exemplo aqui. Eu quero agora eu quero montar aqui um objeto agora que ele vai ter assim, o ID da pessoa e vai ter o endereço da pessoa, certo? Então, a gente vai montar aqui o nosso objeto e ele vai ser chave e valor. Qual que vai ser a chave? O próprio ID. Qual vai ser o valor? O endereço. Então, vou colocar aqui const user addresses, no caso. Vou colocar aqui, mesma coisa, users.reduce, mesma coisa, uma função. Então, ela vai receber aqui uma função, essa função vai receber uma ACC, vou chamar novamente ela de user, certo? E aqui a mesma coisa, o que eu quero que ela retorne no final? Eu quero que ela retorne um objeto. Eu vou criar um objeto do zero. Eu não vou pegar esse objeto do usuário e modificar. Eu vou criar um objeto do zero. Portanto, eu vou iniciar ele aqui com um objeto vazio. Aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Bom, aqui dentro eu vou fazer que o meu ACC, qual vai ser a chave do meu objeto? Lembrando que o meu objeto é vazio, então eu vou criar uma chave dentro dele. A chave dentro dele, eu quero que seja o user.id. E qual é o valor que eu quero que ela receba? Eu quero que ela receba o user.address. Vou dar agora um return no meu ACC. Faltou a flechinha aqui. E agora eu vou vir aqui embaixo e vou dar um console log no meu user addresses. Vamos ver o que resultou aqui. Então, olha, eu tenho aqui o meu objeto. Ele vai receber, né, o ID como chave, caso 1. E o que ele vai receber de valor? Ele vai receber o endereço. Então, eu transformei esse array de objetos em um objeto no qual eu tenho aqui o ID como chave e eu tenho aqui a cidade, né, o endereço aqui como objeto. Tá? Poderia ser aqui, por exemplo, o nome. Então, daria para fazer aqui ó, com o nome. Então, veja que funciona da mesma forma. Tá? Então, isso que é interessante da função reduz. Então, basicamente, é assim que funciona a função reduz, muito simples. Então, a partir de agora, você já sabe como funciona, você não vai ter mais dúvida de como usar a função reduz. Então, basicamente, ela serve para fazer isso. Ela pega aí um array de qualquer coisa e ela permite você aplicar aí e reduzir os valores, né? Então, você tem uma quantidade X de itens no array e você consegue reduzir para um valor final. Inclusive, é possível você dar um reduce e depois usar o reduce novamente para reduzir ainda mais e colocando vários reduces, né, um após o outro. Então, o resultado de um vira o resultado de outro, virando o resultado de outro e assim por diante. Mas é bem tranquilo de usar. Então, agora você já sabe aí como funciona. Então, essa foi a dica de hoje. Se gostou, deixa seu comentário aí, dá um like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até o próximo vídeo.